Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um PodQuest. Aê! Estou aqui com o Charles e a Carol. E hoje a gente tem uma missão muito especial, que é falar sobre um retiro de famílias, né? Nem só pais e filhos, nem só mães e filhas, é pra galera toda. Pacote completo dessa vez. Um pacote completo. Exatamente. E essa é uma coisa que não é tão comum assim, né? Da gente chegar, uma programação que é voltada pra família. Então, antes da gente entrar no tema e tudo mais, queria pedir pra você explicar rapidinho só de como é essa proposta de integrar a família no retiro do Quest. Isso. Esse que a gente vai falar hoje foi o nosso primeiro presencial de retiro de famílias, né? Eu digo presencial porque a gente fez um numa caixa no ano anterior e a gente enviou na caixa pra eles. Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, exatamente. A ideia é que a gente faça tudo com a família toda, o tempo todo na programação. Ou seja, tem muitos retiros que as famílias vão, mas tem o momento com os adultos, os adolescentes e as crianças separados. E a gente viu que, poxa, a gente vai fazer um retiro de famílias. Então, a ideia é que eles aprendam e façam coisas juntos, né? E a maioria dos nossos retiros é para a partir dos 8 anos, né? Que a gente aceita inscrições. Mas a gente teve alguns pedidos e a gente resolveu abrir para qualquer idade. Porque como os pais estão aqui, é muito mais tranquilo com as crianças. E tem sido uma experiência fantástica. Nossa, foi uma alegria ter crianças pequenas, assim, elas deram uma outra cara pro retiro. É. Então, a ideia do retiro é que todas as atividades, palestras, oficinas envolvam a família toda. Eles trabalhem como família nas atividades. Não Muito só um bem. acampamento de famílias, mas em família, de fato. É, e para famílias. Olha ali, hein? Que chique. Não só... Como é que é? Repete essa frase que ficou bonita. Vai Não de é novo. só um acampamento de famílias, é em família. E para famílias. Muito bem, muito bem. Ô, louco. Então, o nosso primeiro retiro de famílias do Quest teve como seu tema o Quest Lab, ou de laboratório, né? Nessa ideia. Vocês podem explicar um pouquinho pra gente de onde é que veio essa ideia, que era um pouco desse ambiente aí? Sim, o retiro como um todo foi um grande experimento, na verdade. E a gente queria trazer essa ideia da família nuclear. Então, uma coisa foi ligando a outra, a gente falava do núcleo, da célula, coisas diferentes, mas que tem uma unidade. E a gente aproveita para ter uma desculpa de poder fazer algumas brincadeiras que dê para levar isso de um jeito divertido. E então surge o Quest Lab. Da gente poder tratar como família. E ainda mais por ser o primeiro presencial, a gente realmente queria alguma coisa que fosse lúdica e que fosse prática, de poder não só ouvir, mas poder mexer e participar junto, que pudesse envolver as crianças. Nada E melhor ali que casou experiências muito pra bem. isso, né? Nossa, Criança foi gosta. muito bom. Não só Muito criança, bom. né? Eu gosto também. Exatamente. Era uma desculpa pra poder ter uns cientistas malucos no meio também. Tiveram uns aí perdidos. Mas o legal é que a gente transformou todo o acampamento num laboratório. Eles chegavam e já tinha uma mesa com um monte de líquidos coloridos e tal. E a gente colocou de uma maneira que, mesmo estando em potes de vidro e coisa assim, sempre tinha alguém lá e as crianças podiam mexer nas coisas. Né? Então, não era só para olhar, era para brincar. A gente fez um xilofone com água, sabe? Você coloca diferentes níveis de água nos vidros e aí você vai batendo e tem os sons diferentes. Foi muito legal. A galera brincou com aquilo o final de semana inteiro, assim. Podiam ver no telescópio, podiam fazer um monte de coisa. Então, muita coisa proposta nesse tema de ciências, assim, né? Beleza, vamos conhecer então um pouco desse programa, do que foi proposto aí no tema do Quest Lab, pra gente ir coletando ideias aí pra galera que tá nos ouvindo ter esse material também. Vamos lá? Começou então com essa recepção, com alguns elementos ali de ciências e tudo mais, e como é que rodou o programa no primeiro dia? Isso, primeiro dia, só explicando também que esse foi num feriadão, então começou na quinta-feira. Opa, um dia mais de programação. Tarde, um dia mais de programação, loucura, mas foi muito bom. E então a gente começou na quinta-feira à tarde, com eles chegando, toda aquela coisa dos presentinhos e tudo. E a gente tinha um açúcarzinho que quando tu coloca na boca ele explode, assim. Tá. Nossa, ali já foi... Tipo, no presente eles já tiveram uma experiência, assim. E a criançada enlouquecida, assim, mostrando o açúcar pulando na língua. E
aquele momento de chegada, então, a gente tinha... Eles também puderam escolher oficinas e coisas que eles queriam fazer, como nos outros retiros também. Só que também era como família que eles tinham que escolher as coisas, né? Então, todas as atividades que eles faziam era como famílias. E aí a gente teve, então, a chegada. Algumas famílias ficaram em barracas, outras ficaram em quartos. Então, esse momento foi mais de conhecer o local, se ambientando assim, né? e poder brincar com as coisas que a gente tinha montado, né? No laboratório. E aí, depois tivemos um momento de jantar. E também tivemos uns quebra-gelos com algumas coisas de... eles tinham que mostrar através do cumprimento deles, como é que era a família deles, eles se apresentavam como família. Foi bem legal, assim, esse primeiro momento, assim, tava todo mundo na expectativa de como ia ser, porque era o primeiro presencial, mas dava pra ver que o pessoal que veio com tudo, assim, pra participar de verdade. Foi muito legal, porque mesmo nos quebra-gelos já foi formando aquela ideia da identidade da família, assim, como cada família única é diferente, mas tem uma cola que une eles. Foi muito bacana. Eles tinham também algumas coisas que eles ganharam no início, que eles tiveram que segurar para algumas atividades que a gente foi fazendo durante o final de semana também. Então, já deu aquele elemento surpresa, assim. Alguns elementos, como assim? Tu lembra de algum? Eu acho que foram algumas balinhas, algumas Sim. coisas que a gente foi dando, alguns fiozinhos, algumas coisas, tipo, bem aleatórias, que eles não sabiam o que era, mas que durante o final de semana a gente foi, então, usando com eles. Rolou bastante coisa com comida, o que é muito bom. Experimentos com comida, além das refeições em si, ensino com comida, e aí, muito nessa ideia de a gente poder pegar a ciência e ensinar sobre a criação de Deus e pegar coisas que realmente dá pra sentir. Não só ouvir, tocar, mas sentir com a língua também, sentir o cheiro. Então... Bem sensorial, assim, né? Nossa, bastante. E falando em ensinar, a gente chega ali na palestra de introdução da primeira noite. O que foi trabalhado mais ou menos nesse primeiro momento? Uma coisa que a gente pegou logo no começo foi essa ideia de que a gente conhece cada criador pela sua obra-prima. E isso vale para Deus também. Como ele criou várias coisas, a gente olha para a natureza, tem tanta coisa bela, tanta coisa incrível, mas a gente olha para Gênesis 1 e 2, a gente vê que uma das coisas mais belas que Deus criou foi a família. E como ela tem um começo ali, Adão e Eva, vai aos poucos, começa com marido e mulher, eles saem da casa dos pais, e como isso vai se desenvolvendo e multiplica, e como é bonito isso. E aí a gente olha para a própria vida e família de Jesus também, como ele foi crescendo e como isso tem algo de orgânico e tem vida dentro da família. Como ela começa pequena e vai crescendo e cada vez mais. Então essa foi a introdução geral, a gente não entrou muito nos temas depois, mas deu para construir uma ideia legal disso. E uma coisa interessante que nesse momento de capela a gente também teve uma família fazendo o louvor. Né? Era o pai, a mãe e 3 filhos. Isso. E todos eles participando. Foi muito, muito legal, assim. Uma família podendo ministrar para famílias, né? Que bacana, que bacana. Seguindo o nosso programa, então, Oliva, a gente vai chegar na sexta de manhã e começa, vamos ver se eu acerto. Dessa vez teve a roda de... chimarrão? Teve? Não teve? Aí. Teve. Aí, mas acertamos. só uma coisinha, na quinta noite ainda a gente deixou um tempo mais livre para eles jogarem. Isso é uma coisa que a gente faz no retiro de famílias também. A gente deixa alguns tempos mais livres e a gente oferta algumas coisas, né? A gente oferece alguns jogos diferentes, mas para eles fazerem em família. Então, quinta noite a gente teve aquela parte ali também que eles... com vários jogos para eles se integrarem, né? Bem lembrado isso dali, porque a gente vê que muitas famílias elas não passam tempo juntas. E claro, a gente não quer lotar o programa com um monte de coisas, mas também era uma maneira da gente proporcionar tempo de qualidade como família. E entre eles. Sim. Com toda essa ideia da célula, do núcleo e eles têm um núcleo em si entre eles, então não precisa ter o tempo todo outras pessoas. E a gente vê muitas famílias que às vezes estão todos no mesmo lugar, mas pouquíssimo tempo só deles, formando esse desenvolvimento da família em si. Muitas famílias que esqueceram como brincar, né? Exatamente, Então, quando exatamente. tem um jogo, alguma coisa ali e o ambiente preparado pra isso, ajuda a família a redescobrir o brincar, né? Que bacana. E é muito engraçado, assim, tipo, os filhos rindo com as mães e que a mãe não fazia muito tempo que não tinha jogado um jogo. Então foi muito, muito gostoso esse tempo, assim.
E aí vamos pra sábado de manhã, então, com a nossa roda... Não, sexta de manhã. Isso. Com a nossa roda de chimarrão. Temos um dia a mais. E aí, café da manhã, tudo ali. E aí, depois disso, a gente teve um momento onde eles tinham um momento de eles fazerem um experimento. Então... O experimento desse primeiro dia foi fazer uma célula. Então, a gente usou gelatina verde. Eles tinham já Eles ganharam Um pratinho, assim? um pratinho com gelatina verde, que era a célula, né? E aí, eles tinham que fazer o núcleo da célula, tinham que fazer todas essas coisas. E isso tinha a ver com o devocional deles. Quando a gente fala que a gente usou ciência nesse retiro, foi realmente assim. Esse acampamento estava lotado de... Tanto que nesse devocional a gente colocou da célula. E assim, a gente foi explicando realmente cada parte da célula. E como que a gente conseguiu fazer isso com famílias, com crianças, foi algo único. Porque a gente falou do citoplasma, a gente falou do núcleo, a gente falou das membranas. E como eles puderam aproveitar cada parte disso e imaginar essa célula. A gente deu uma imagem para eles e aí eles foram construindo entre eles com comida. Eu acho que a comida foi o fator especial ali Sim. no meio. É. E deu pra ver muito bem como no devocional, assim, realmente, cada parte ali dentro é completamente diferente da outra. Mas tem um núcleo, tem uma unidade, tem algo que liga eles juntos. Isso foi bem bacana. E aí, eles colocaram plaquinhas, né? Mostrando o que é o mitocôndrias, o que era a célula. E né, no devocional explicava um pouco disso também. E era divertido de ver as crianças todas orgulhosas ensinando os outros o que era mitocôndria, o que era a célula, o que era o núcleo. Como elas realmente curtiram aquilo ali e estavam se sentindo muito mais inteligentes também com aquele devocional. E mais uma coisa que a gente aproveitou nesse devocional, na quinta noite, depois da capela, a gente tinha dado um experimento para eles fazerem, de pegarem aquelas minhocas de gelatina e colocarem em 3 potes diferentes. Um com água pura, um com água com açúcar e outro com água com sal. E deixar aquela noite e ver como é que ficaria. E a gente aproveitou isso daí na sexta de manhã. E eles puderam conversar entre família como que foi o desenvolvimento dessa minhoca de gelatina numa noite. E como a minhoca na água pura cresceu muito mais e estava mais bonita também. A água doce cresceu um pouco assim. Só que a água com sal, ela não só não cresceu, como ela murchou também. E aí eles puderam conversar como no ambiente de família isso interfere no crescimento também das crianças e dos próprios adultos também. Como no ambiente puro e de confiança assim, né? e saudável, exatamente, como dá pra crescer muito mais e fica algo mais bonito. E aí do doce também, como palavras doces, elogios, cumprimentos, toda aquela questão da educação, como isso ajuda também. Por outro lado, aquela água salgada, tipo água de mar, assim, como isso realmente atrapalha. Parece que fica pior do que se não tivesse nada. Ô, louco. Foi Mais uma baita forma conversa. lúdica de... Né? Aí, depois, a gente teve um momento de sketches no início do nosso momento de capela. E depois disso, a gente teve um jogo. A gente sempre tem algum jogo, alguma coisa. Como é acampamento de famílias e tem várias crianças, a gente sempre tenta trazer esse lúdico e tudo, né? Pra eles brincarem. Não que adulto não goste, né? Mas com a criança surte mais efeito. Aí a gente tinha algumas coisas lá. E eles tinham que adivinhar o preço, né? Quem chegasse mais perto, então ganhava um presentinho e coisa assim. Então eles tinham que anotar o preço e entregar pra gente o preço desses objetos que nós tínhamos lá. E aí depois... A gente entra na segunda palestra, é isso? Isso, aham. Então, o que foi trabalhado aí nessa segunda palestra na sexta de manhã? Na sexta de manhã a gente conversou, a gente continuou a conversa que eles tiveram no devocional. Como cada célula tem sua parte, e aí a gente trouxe isso pra dentro da família. Algo que eles já estavam assimilando, mas a gente deu alguns passos a mais de qual que é o papel do pai, de ser o provedor, de dar uma base pra família, de ser o sacerdote de fato. Qual que é o papel da mãe, que normalmente é a que está mais presente com os filhos também e acaba sendo bastante responsável por como vai nutrir os filhos também, em criar um ambiente saudável para eles. E o próprio papel dos filhos, assim, a gente falou não só da questão deles crescerem e aprenderem com exemplo,
mas inclusive das tarefas que eles têm para desempenhar em casa e como é importante que cada um tenha uma função dentro da família, assim como cada parte da célula tem a sua função também. Eu acho que essa parte foi uma das partes que os pais mais gostaram, que talvez alguns já estavam há algum tempo tentando convencer os filhos a ajudar em casa e agora tiveram alguém de fora para ajudar a convencer Ali, ó. isso. Então foi muito bom. E uma coisa que a gente deu pra eles como ferramenta é uma lista de que em cada idade as crianças já podem ajudar em casa, né? Crianças e adolescentes, assim. Porque às vezes os pais ficam perdidos. Meu filho é tão pequeno, ele não pode fazer nada, mas ajudar a guardar o brinquedo dele já é alguma coisa, né? Ajudar a manter a ordem da casa. Então, a gente deu pra eles como ferramenta, então, essa lista de quais Que idades. bacana, uma coisa bem pode ser. prática, assim, né? Exatamente, exatamente. Beleza, vamos seguindo então o nosso programa ali. Depois dessa palestra de manhã, o que mais foi proposto ali de atividades, depois das oficinas de tarde, pra gente ter Na esse verdade, a gente teve conhecimento. 2 momentos de oficina, que foi agora, nesse momento, logo depois das palestras, e às 2 da tarde também. Então, eles podiam escolher 2 que eles participavam, que elas se repetiam, então, às 11 horas da manhã e às 2 horas da tarde. E as oficinas, as atividades eram as seguintes: era escalada na árvore. A gente tem uma árvore que eles podem fazer escalada, então, eles como família podiam fazer. Trilha e abelhas, eles faziam a nossa trilha aqui do Quest, vendo a natureza e tal, e algumas abelhas que a gente tem no meliponário aqui. Artesanato, eles fizeram um quadro com as datas de aniversário das pessoas da família, né? Então, ali eles podiam daí colocar, além da família nuclear, colocar avós, tios, primos, né? A culinária, na culinária a gente fez um bolo juntos, mas a gente pegou um pouquinho da massa e colocou em 3 potes diferentes, colocando bicarbonato demais numa, a quantidade certa no outro e de menos e uma 100, na verdade, de bicarbonato. Por quê? Porque a gente queria ver que diferença que ia dar isso de sabor, no sabor e na hora de assar. E o que a gente trabalhou ali foi essa ideia de que a gente precisa dar de si com equilíbrio na família também. A quantidade certa de segurança, a quantidade certa de disciplina, de instrução. Porque quando é demais, quando você protege demais, você pode estragar. Mas quando você protege de menos, também não tem crescimento, não tem nada, né? Então, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Então, a gente usou o bicarbonato e a culinária para ensinar essa parte. E também tivemos a questão do arco e flecha. E em cada uma delas foi explicado alguma coisa, assim. Dos aniversários, da questão de celebrar a família, na questão de superação na árvore, de acertar o alvo no arco e flecha, né? Que a gente às vezes mira, mas a gente acaba errando. Mas a importância de mirar e tentar acertar. E trilha e abelhas também a gente falou dessa questão de apreciar, de contemplação, de olhar a natureza, né? Então foram várias ênfases diferentes que a gente deu em cada uma delas. E também várias oportunidades de seguir trabalhando algumas questões, né, do retiro de famílias. Exatamente. Legal. Depois das oficinas, vamos seguindo aí, vamos botando livre. tempo livre. E aí banho, e daí a gente foi pro jantar. E o jantar foi muito especial. A gente fez pizza na brasa, que tá se tornando um clássico nosso também. E a gente deu a receita pra eles, a gente deu a massa pronta já. O resto era com eles. Como preparar a gente ensinou, mas quais ingredientes eles iam querer, como é que eles iam montar aquilo ali, foi decisão de família. E eles decidirem isso em família foi muito bacana Então também. cada família meio que fazia a sua própria Sim, pizza. aham. Aham. E aí, depois disso, que eles jantaram, a gente teve algumas atividades em grupo. A gente jogou stop com eles. Jogamos Quest Blitz. Aquela variação gigante do Dutch variação Blitz. gigante do Dutch Blitz. A gente teve o Gaga Ball também. A gente colocou primeiro todas as mães, depois todos os pais, daí as crianças. Foi uma loucura. Foi um monte de atividades, assim, que eles estavam juntos brincando em família e com outras famílias também. Então, e aí, de noite, a gente resolveu fazer uma fogueira com música, porque a gente estava preocupado que as crianças iam dormir cedo. Mas não. Eram os pais que estavam capotando. querendo dormir cedo. Mas foi um momento muito gostoso, assim, ao redor da fogueira com as famílias. Foi bem legal. Levaram as crianças juntos, foi bem legal também.
Que bom. Assim, a gente vai encerrando ali o segundo dia na sexta, lembrando que esse é um retiro que tem 4 dias, né? Porque foi no feriadão. E daí a gente tá entrando agora no sábado de manhã, que começa com o quê, Carol? A roda A de roda chimarrão. de chimarrão, que é opcional pra galera tomar um chimas. E depois ali, café e tudo mais, tem a questão do devocional. Charles, pode explicar pra gente um pouquinho o devocional do sábado de manhã? Olha, a Carol vai saber explicar muito melhor do que eu, então eu vou deixar com ela. Vai, Carol, então. Então, no sábado de manhã, a gente deu pra eles flores brancas e copos com água e corante, que daí eles colocavam a água ali, a flor dentro daquela água. E aí, a ideia é que no próximo dia, então, eles possam ver que o corante, tipo, a flor sugou a água e o corante pegou, então, nas flores, né? Então, nessa coisa de que a flor, ela suga, então, a água e aquilo que nutre ela, né? E aquilo que tem dentro daquilo que ela tá se nutrindo vai entrando e fazendo parte dela também. Pá. Né? Credo! Então... Que analogia boa! Meu, caramba! Então, essa foi a parte do devocional que a gente fez. Eu falei que a Carol ia explicar melhor, não é? Aí, ó. Legal. Depois do devocional, então... Capela! Sim, aí foi mais uma vez um tempo de família, que a gente falou algo que é muito importante pra nós e que a gente procura levar bastante nos nossos eventos, que é a experiência da mesa. Que é não tratar o tempo de refeição só como comida, mas o mais importante ali é o tempo de família. Então, como realmente cada vez as famílias têm passado menos tempo juntas e assim, se elas tivessem só o tempo de refeição juntas, já seria muito mais do que a média que a gente enxerga. E de poder aproveitar toda a questão da educação na mesa, de ser gentil também, de não ficar reclamando, mas de poder ouvir o outro, e tanto adultos quanto as crianças, de aproveitar aquele tempo em si, porque a gente vê todo esse ensino da mesa ao longo da Bíblia, como é forte isso. Então, é um livro que a gente recomenda demais também, Experiência da Mesa, da Dev Titus. E como tem muita profundidade ao redor da mesa na Bíblia e como a gente pode enxergar isso ainda hoje também. Como é importante esse momento. Tem uma frase dela no livro que eu gosto muito. Ela diz que o lar é onde o coração se forma e a mesa é onde ele se conecta. Então, é muito... Essa ideia, assim, de que a gente deve sentar ao redor da mesa e deve ter conversas e convidar Jesus pra estar ali com a gente, né? Certeza que a galera tá ouvindo deve estar anotando agora essa Nossa. frase aí. Fala de novo. Lar é onde o coração se forma e a mesa é onde o coração se conecta. Pega essa, gurizada. Pega essa aí. Pega E algumas essa, coisas pega essa. super básicas, mas que fazem toda a diferença. A que mais pega toda vez, sem ter celular à mesa. Sim. Ou Que é com a televisão super básico. desligada. Ou televisão desligada. Realmente, o foco daquele tempo ser a família, ser as pessoas que estão à mesa, não qualquer outra coisa. Muito bem. Então essa foi a palestra ali do sábado de manhã e seguindo o programa de tarde. Logo depois tem a questão das oficinas, né? Isso. Tanto de manhã quanto de tarde, ali nos 2 horários. E depois tempo livre, aquele tempo preparado para as famílias, um cafezinho especial da tarde, o banho, para quem quiser delicinha. tomar banho. Eu acho que, né? Algumas pessoas dão uma algumas enforcadinha no pessoas, banho e né? retiro. Mas isso aí a gente deixa... Não, mas as Isso mães que era estavam sábado, junto. viu? Ah, e as mães estavam As mães junto, daí estavam não. junto, daí não Pais tem e como. filhos, nem banho rola. Não, brincadeira, galera. E daí a gente vai chegando ali no momento da noite também. O que foi proposto ali? Então, como a gente falou da experiência da mesa de manhã, a gente disponibilizou de várias coisas pra eles e o projeto, como família deles, era eles arrumarem as próprias mesas pro jantar. Né? Então, eles tinham guardanapos diferentes, tinham flores, tinham um monte de coisas, podiam pegar coisas na natureza também pra usar. E cada família, a família tinha que montar a sua mesa como queria pra ser uma noite especial ali. Então, foi muito bacana esse momento assim de eles trabalhando juntos pra montar a sua própria mesa. Que beleza, então. Nesse jantar especial, com certeza também já rende um pouquinho mais de conversa e vai, tipo, ensinando eles Sim. a meio que tá vivenciando de uma forma diferente a experiência da mesa, assim, né? E que não precisa ser só em momentos especiais, eles podem um dia da semana fazer isso em casa também. Não Sim, precisa e como ser... faz diferença a conversa ao redor Faz. de uma mesa, né? Beleza, então. Aí no sábado de noite ainda teve mais um momento de fogueira, pelo que vocês me contaram. Um momento aquele leve e tranquilo, pra galera ficar de boas. Isso gera memórias também nas famílias, que é uma maravilha. E a gente entra então no último dia ali, no domingo de manhã, perto do encerramento do retiro. O que foi proposto aí nesse dia?
Domingo de manhã a gente teve o café da manhã normal e a gente mudou bastante a programação no domingo de manhã, porque daí, ao invés de ter um tempo separado de devocional, depois capela, o domingo de manhã em si foi como uma caminhada de oração. Que eles puderam ter várias estações, que todas as famílias passaram por todas elas e que iam proporcionar experiências diferentes em cada uma. Eles podiam tomar a ceia juntos, como família, e experimentar tempo de pedir perdão, de ser perdoado. Uma das famílias, inclusive, o pai pediu perdão para a filha adolescente por não estar tão presente, por algumas conversas que não rolaram direito. E como foi lindo aquilo lá. Nossa, e ver um pai se encher de humildade e pedir perdão pra filha, cara, foi bem, de Deus aquilo impactante. Lá. Nossa, foi muito forte. E depois eles testemunharam isso também, de assumir um compromisso público com eles. A gente falou bastante sobre comunicação também e como que eles poderiam trabalhar direito a comunicação. Então teve vários pequenos ensinos e bem práticos, todos eles. Cada uma das estações, assim? Cada uma das estações. Então elas pegaram temas diferentes e aí todas as famílias passaram por todas as estações, mas dá pra ver que algumas estações foram mais impactantes dependendo da família. E aí, questão de comunicação, de honrar os pais. Uma das estações era um pouco mais específica sobre essa questão do que os filhos poderiam fazer em casa. Então, porque eles tiveram um ensino, agora eles poderiam conversar juntos também. Então, E como é que funcionava meio que a dinâmica, assim? Eles chegavam na estação, aí o que tinha na estação e o que era proposto? Tinha sempre uma pessoa, em cada estação tem uma pessoa pra instruir se eles precisarem, mas tudo já vem numa folha. A ideia é que eles não precisem de alguém pra instruir eles. Eles recebem a instrução no início de como vai funcionar. E aí eles vão pra estação, pegam a folha e na folha tá descrito o que eles têm que fazer, né? Então, tinha algumas, por exemplo, na ceia a gente tinha, o Charles estava lá, porque tem algumas famílias que não gostam de elas mesmas fazerem, né? E aí o Charles guiava elas durante a ceia e tudo mais. E teve uma também que foi bem legal, que é na parte de honrar os papéis uns dos outros. A gente tinha a Sara, uma amiga nossa que é fotógrafa, fazendo uma foto da família. Pra poder mandar de lembrança pra eles depois, né? Então, tinham pessoas, mas a ideia é que sejam mais... Nuclear, da família possível. Mais da família, mais independente possível, assim, entre eles, né? As pessoas estavam ali só se fossem chamadas. Isso. Porque a família já tinha tudo que eles precisavam pra poder ter aquele momento deles. Uma muito legal que aconteceu também foi do que fazer quando você tá entediado. E aí da família poder conversar juntos, especialmente as crianças, assim, tá entediado, o que vai fazer? Ao invés de ir pra uma tela logo, de poder fazer algo que seja mais prático, algo que seja mais construtivo também. E uma coisa que a gente falou nesse retiro, que talvez as pessoas vão pensar, mas como assim? Tudo bem ficar entediado. Isso faz parte, porque isso instiga a criatividade. Então, assim, a gente falou muito com os pais, cara, deixa teus filhos ficarem entediados. Mas dá uma lista pra eles do que eles podem fazer pra usar a criatividade e não só ficar presos, não ser passivos, né? Só recebendo na frente de uma tela, mas ser ativos pra conseguir alguma coisa pra fazer, né? E eu lembrei agora da estação de comunicação, foi muito legal também, porque a gente deu a chance pros filhos, eles tinham o direito de fazer qualquer pergunta que eles quisessem pros pais. Ai. Foi muito bom. E assim, as perguntas mais bobas possíveis, e aí e ao mesmo tempo também perguntas que os filhos tinham curiosidade, mas ou não lembravam, nunca tinham ouvido, de quando os pais se conheceram, como é que eles sabiam que era a pessoa certa. Perguntas pensando pro futuro também. Foi muito bacana de ver os filhos querendo tomar os pais como exemplo. Só que eles não tinham um espaço para poder fazer isso. Então, não só o ensino, mas poder dar o espaço para eles viverem esses tempos em família foi muito legal. Uma coisa... Aí, dali depois a gente foi pra facilitação final, né? E eu lembro que essa facilitação final foi bem forte, assim, né? Porque é a primeira vez que você vê famílias juntas ali, né? Conversando e falando sobre o retiro. E eu lembro de um pai que ele falou, assim, que pra ele foi muito bom, junto com os filhos e a esposa dele, ouvirem de novo o que é essencial pra uma família. O que a Bíblia fala sobre família. E o que se espera de uma família saudável, sabe? E os conceitos básicos, mas que se perderam tanto. E de que cada um tem o seu papel dentro da família, né? Então, o quão foi importante pra eles como família isso, e pra ele como homem, como pai também.
de ter isso e de poder proporcionar isso pra família dele. Foi bem legal. Pra todo mundo nos escutando aí, fica o desafio, eu acho que Olha. quase uma missão, né? Sim. De servir as famílias com essa ideia que muitas vezes é perdida, assim. Muita gente vive o ser família de uma forma muito passiva, Exato. só assimilando o que a cultura faz. Agora, ter esse espaço de reflexão é algo muito bonito. Sim. E uma coisa que a gente esqueceu. Durante todo o retiro, nós tivemos 2 cientistas malucos que apareciam de vez em quando, né? E aí, eles que faziam as apresentações, eles que mostravam as atividades e tudo. E foi bem legal. As crianças gostaram bastante. E não sei quem eram, né? Talvez éramos nós, os cientistas malucos, mas... Não, eu acho que não. Acho que eles eram Capaz. bem parecidos, mas Ah, não já eram era. vocês. Tipo, O combinado bem não era a parecidos gente com a gente. esquecer essa parte. Então, Então, galera, muito bem. Estamos encerrando aí mais um podcast, este do Quest Lab. show! Show. Show, É muito bom. nóis. Valeu, galera. Precisamos de uma palavra científica, assim, pra terminar o podcast. Vai aí, Charles, você que é o cara das ciências aí. Vocês não estão vendo, mas eles estão olhando pra mim. Eu não sei porquê agora. Eureka. Toda Chega. célula, por menor que seja, tem vida dentro dela. Ô, louco! chapéu. Valeu! Bum, fechamos.